Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 1 de 2 de 2026, ok? Estamos em Isaías capítulo 5, verso de número 21 e Colossenses 2, 3, que diz assim, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Em quem estão escondidas, Colossenses diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria falsificada, aquela que esvanece, aquela que se perde, a sabedoria fraca, aquela que se esvai, né? Ela se desmonta, ela se perde, e a sabedoria que permanece, né? Existe aquele sábio que ele dá certo e aquele que não. Por que existe isso? Então, o nosso versículo de hoje, ele fala sobre não só ter o entendimento das coisas, conhecer como funcionam as coisas, mas a razão do porquê se tem conhecimento, se recebe conhecimento, se atua no conhecimento e o que o indivíduo faz com aquele conhecimento que obtém. Deus olha a intenção. Além do ser sábio, Deus olha o que o sábio faz com o que sabe. E que honra ele tem diante de Deus de estar fazendo isso. Então, até mesmo a sabedoria é algo dado por Deus que se submete a uma análise de Deus do que o indivíduo se aproveita daquilo que tem. E aí, Isaías fala, ai dos sábios, aqueles que por graça de Deus, Deus deu um entendimento, né, em alguma área, porque nós não sabemos tudo, nós não temos nem mente para agregar e ter capacidade de agregar todo o conhecimento, toda a informação. É sempre escolhido uma área específica que a gente tem uma certa tendência de inclinação para nós entendermos um pouco melhor com os anos de atenção que a gente dedica àquilo. Mas não sabemos tudo. Então, aqueles que se consideram sábios, diz aqui, mas são sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, aquele que sabe o que tem de entendimento, sabe o que tem de sabedoria, mas ele acha que ele, primeiro, sabe tudo, né? A ponto de, importante não é o fator de saber várias coisas ou tudo, não, é a ponto de excluir o próximo, a ponto de não ouvir o próximo, a ponto de não dar espaço para a interação do próximo, como o indivíduo se acha, eu já sei, eu entendo, então eu não vou ouvir, eu não vou dar tempo para o outro se explicar, eu não vou dar tempo para o outro desempenhar o jeito dele, a maneira dele, a forma dele. E assim como Deus fez a natureza com muitas coisas de forma diferente, nós vemos, por exemplo, as borboletas, elas não são todas iguais, mas são borboletas. Tem azul, amarelo, né? Tantas outras cores que são borboletas. Deus fez vários tipos de inteligência, entendimento, pessoas dotadas em vários tipos de áreas e setores, são sábios em cada área, pessoas entendidas em cada área. Mas isso não exclui de que o outro não tenha o espaço para interagir e que ele também não tenha uma inteligência realmente, talvez, diferente daquele que se considera saber, mas ele também segue e alcança propósitos do mesmo jeito. Então, ninguém nesta vida veio sem o entendimento para algo. Isso é dotado e interpretado nas escrituras como os dons e os talentos, né? É uma aptidão, uma vocação, uma habilidade, uma tendência que o ser humano tem de algo. Mas não é porque o ser humano tem uma tendência de algo, ele vai ficar agora maltratando o outro. Então, os que são sábios aos seus próprios olhos excluem os outros ou não dão espaço para os outros serem o que eles são, o que eles querem. Eles precisam também existir ao redor daquele sábio. Não.
Fica só aquele sábio domando tudo. E não é assim. O verdadeiro sábio já sabe que tem que dar espaço para o outro, porque ele já sabe que ele não sabe tudo e ele já sabe que a beleza da vida está em todos terem o espaço de serem respeitados e administrarem e desempenharem as suas próprias sabedoria. Mas o que é aos seus próprios olhos o mais, ele se acha o tal, ele fecha o canal para todo mundo e ninguém fala, ou que se fala ele não ouve, porque para ele a ideia dele é certa, o pensamento dele é certo, ele é o inteligente. E aí nesse caso, os que são prudentes, diz aqui, diante de si mesmos, sem lembrar-se de Deus, quando o indivíduo pega o entendimento que ele tem e se fecha em si, na própria mente, e começa a desconsiderar tudo, ele começa a desconsiderar Deus. Ele é prudente para si, mas só para si mesmo, porque ele não abre espaço para ouvir. E Deus fez toda a existência para falar conosco. Se fosse para a gente ser sábio só em nós, não precisava, nascer num ambiente com pessoas. A gente não precisava aprender até os seus 15, 18 anos para ter uma formação de profissão. Não precisava de nada. Por quê? Até então, Deus criou o homem, se fosse o caso, para ser sábio em si mesmo, prudente só para si. Pronto, não precisa de ninguém. Mas é diferente. Quando Deus criou o ser, ele nasceu precisando de tudo, recebendo tudo de graça, sem poder nem falar. Para ele entender que a inteligência, a sabedoria, o entendimento, ele é coligado com comunicação, com a troca de respeito e educação ao próximo e com o compartilhar do liberar desenvolvimento a todos, né? Então, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos prudentes de si mesmo, ou seja, ai dos que são fechados na sua mentalidade, ignoram pessoas e incluso desses todos ignoram o pensamento de Deus. Por quê? Porque ignorar o pensamento de Deus, ignorar o que a palavra de Deus diz é a cabeça de Deus. E ele é o Criador. Então o indivíduo entra em choque com toda a formação. E aí a coisa começa a desandar, né? Colossenses diz, olha, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está escondido, Deus tem a maior mentalidade, porque Ele é o Criador. Então, antes da nossa própria mente, da nossa própria sabedoria, por que temos que consultar a Deus? Porque a mente e a sabedoria dele é que sabe realmente a funcionalidade de tudo. Um versículo antes de Colossenses 2, vamos ler verso 1, 2 e o 3, ok? Diz assim, ó. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que em seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Veja, Deus nos dá uma certeza. Deus tem uma sabedoria a dar ao ser humano a ponto de ter certeza de inteligência, certeza da sabedoria, a fim de que isso gere em nós conhecimento do quê? Para a gente se achar melhor que o outro, para sair dominando tudo, arrebentando tudo pela frente, sair aí entrando na vida alheia. Não. Nossa inteligência sem Deus não faz nada, não temos poder de convencimento. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a inteligência e a sabedoria que tem que desempenhar não é a nossa, é a de Deus. Por isso que a palavra em primeiro lugar, quando todos olham para a palavra, olham para Jesus, não para pessoas, olham para Jesus, autor e consumador da nossa fé, então recebemos toda a certeza da inteligência da palavra de Deus para termos o conhecimento do mistério de Deus, para cumprirmos, não é nossa vontade, nosso ego, todo mundo vai ver, todo mundo vai brilhar, todo mundo vai ver quanto sou brilhante. Não tem nada disso, não.
é para que o mistério de Deus Pai apareça, se manifeste, e o que Deus quiser, os segredos, mistério, a palavra mistério significa segredos. O conhecimento que nós recebemos de Deus é a inteligência para que os segredos de Deus se manifestem. Nosso Pai, nossa fonte e Cristo Jesus, o poder, o verbo, a palavra. E aí o versículo de hoje: em quem, em Deus Pai e em Cristo, estão escondidos todos os tesouros. Então há muito tesouro nos segredos de Deus. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria dele e do conhecimento. Então, meu amigo, quem larga o próprio entendimento para começar a seguir o entendimento de Deus, esse está numa bem-aventurança. Esse está num barco bom. Esse entrou num barco excelente. Porque esse barco sabe para onde ir. Agora, quem sabe as suas próprias mentalidades, o próprio ego, o interesse egóico próprio de alguma coisa, começa a sofrer porque a mente não sabe tudo. Chega uma hora que ela entra em bloqueio com a própria essência de Deus. Então não dá certo a gente se achar que é só o nosso jeito. É o jeito de Deus, o pensamento de Deus e a liberdade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.